Esta série de mensagens nesse mês de abril, e a intenção é exatamente despertar a igreja para aquilo que é o papel da igreja. Eu sempre falo isso com vocês, que Deus não formou a igreja e não mandou a igreja vá e faça culto, vá e faça uma programação especial, vá e faça qualquer outra coisa. A ordem de Jesus à sua igreja é vá e faça discípulos. Então, o papel que nós temos é de fazer discípulos em todo o tempo, em todas as nações. É óbvio que nós fazemos o culto, nós temos as programações especiais, nós temos evento com as crianças, mas sempre o objetivo de cada um deles é fazer discípulos. E discípulos que seguem o seu mestre e aprendem com o seu mestre e cumprem a palavra do seu mestre. E o que nós temos aprendido nesse mês de abril é aquilo que Jesus ensinou a partir de uma parábola em Mateus 13, a parábola conhecida como a parábola do semeador. E nós temos visto aqui em todos os cultos essa introdução, aonde Jesus fala que o semeador saiu a semear e ele encontrou 4 solos diferentes, ou as sementes caíram em 4 solos diferentes. E ele fala que o primeiro caiu, foi semeado pelo caminho. E Jesus faz uma comparação àqueles que ouvem o Evangelho e não compreendem o Evangelho. As sementes que caem pelo caminho, o pássaro vem, come, leva, e aí então são pessoas que ouvem o Evangelho, mas não compreendem aquilo que é dito por meio do Evangelho. Mas ele fala de um segundo tipo de solo, aquele que é semeado em solo rochoso. São aqueles que recebem com alegria, mas não cria raízes. É quando nós plantamos algo em solo rochoso, ele começa a brotar, mas a raiz vai secar logo, porque não consegue progredir, não consegue crescer e vai morrer ali também. Então Jesus compara aquelas pessoas que, quando elas ouvem o Evangelho, de imediato vem aquela alegria, vem aquele calor no coração, aquele desejo de andar com Deus, mas vai passando o tempo, ela vai desanimando, vai desistindo e deixa de andar com Deus. Mas um outro tipo são aqueles que são semeados entre os espinhos. São pessoas que ouvem o Evangelho, mas têm outras preocupações. O texto fala que a semente cai entre o espinho, ela começa a brotar, mas ela passa sufocada pelo espinho e deixa de crescer e também morre. E aí então Jesus fala que são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas o coração dela está em outras coisas, as preocupações são outras, e por isso não consegue se firmar no Evangelho. Mas Jesus fala também de um quarto tipo de solo, aquele que é semeado em boa terra. São aqueles que ouvem o Evangelho, compreendem o Evangelho e frutificam. São aqueles que o Espírito Santo trabalha no coração, quebranta o coração de cada um deles, e essas pessoas entendem o que Jesus fez por elas naquela cruz, e abraça a fé e permite que Jesus continue a conduzir os seus passos. O que nós vemos é uma semelhança. O Evangelho é semeado por todos os lugares. O semeador não olhou aquele solo rochoso e falou assim, não, aqui não vai brotar nada, então não vou jogar semente. Não, aqui pelo caminho está cheio de pássaros, eles vão levar a semente embora. Não, aqui não tem como jogar entre os espinhos, porque vai sufocar, então eu não vou fazer isso aqui. Mas ali é uma terra boa, lá eu vou jogar. Não, a semelhança é que o Evangelho é semeado por todos os lugares. E a diferença são os solos e a sua receptividade ao Evangelho. O que nós aprendemos com isso na praticidade do semeador? As sementes são lançadas enquanto vai pelo caminho, não importa o solo. E o trabalho é contínuo, não importa a colheita. Ele vai lançando as suas sementes, não importa se vai brotar, se vai dar fruto, não. O papel do semeador é pegar as sementes e lançar por todos os lugares. Sendo assim, nós entendemos que Jesus nos orienta que devemos semear o tempo todo, e o nosso foco é lançar a semente, não importa o solo. Mas sabe o que é interessante quando nós ouvimos essa expressão de Jesus? Eis que o semeador saiu a semear. Dá-nos a impressão que é uma atitude extracurricular e circunstancial. Parece que ele estava fazendo uma outra atividade, com outras preocupações, e aí então ele tira um dia para pegar aquelas sementes e sair a semear. Parece que é algo circunstancial na vida do semeador, mas o que me chama a atenção é esse comentário.
Jesus utiliza-se de uma profissão comum em seu tempo, apontando para uma realidade comum daquele que foi vocacionado para tal profissão. Ou seja, ele está fazendo aquilo que é natural que se espere que ele faça. O papel do semeador é semear. O que esse homem está fazendo é exatamente cumprir a sua vocação, cumprir a razão pela qual ele foi contratado, a razão pela qual ele foi colocado para fazer, a profissão que ele assumiu. Ou seja, esse homem, ele está cumprindo aquilo que é natural dele. Ele é um semeador. E o que o semeador faz? Lança as sementes. Mas o que isso revela sobre você e eu? Primeiro, que sair a semear não é uma atitude extracurricular. Não é um momento que você e eu temos uma atividade diferente daquilo que é o nosso comum, que é vir à igreja no domingo à noite. Então eu, como cristão, tenho o compromisso de estar na igreja, nos cultos, nas programações. Agora eu vou ter uma atividade extracurricular. Agora eu vou pegar as sementes e vou sair a semear. Mas também aprendemos que o que não é o que fazemos de tempos em tempos. Então eu vou fazer o seguinte: a partir de agora eu vou lançar a semente até quarta-feira. Se não der fruto, eu paro. Aí eu volto à minha atividade normal, que é estar na igreja, nos cultos, e isso é o meu papel. Mas, queridos, Jesus fala que semear é a essência do cristão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É algo que é a nossa essência. Nós somos chamados para sermos semeadores. Nós vimos aqui no primeiro texto lido no culto, que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual a razão disso? Para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a realidade que nós temos, essa é a essência de cada um de nós. Ou seja, quando nós entendemos que eis que saiu o semeador a semear, é exatamente nós nos colocando nesse lugar, eis que saímos a semear. Você e eu somos os semeadores, eis que nós saímos a semear. Abra sua Bíblia em Colossenses 4, 2 ao 6, ou nos acompanha na projeção aqui do slide. A partir do verso 2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Se nós pudéssemos escolher um versículo que pudesse descrever todo o conteúdo da carta aos Colossenses, seria o capítulo 3, versículo 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Os objetivos que Paulo tinha a escrever esta carta é exatamente mostrar essa realidade, que em Cristo Jesus todas as nações, nós somos a partir da pessoa de Jesus. Nós somos livres, nós somos pertencentes a Cristo, e Ele é tudo em nós e em todos nós. A preocupação de Paulo nessa carta, primeiro, é mostrar a supremacia de Cristo na criação. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. E ele termina dizendo: tudo foi criado por meio dele e para ele. O que Paulo vai orientar através desta carta
é que Jesus, Ele é supremo, Ele é superior, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e começa sendo a sua supremacia sobre a criação. Ele deixa claro que tudo que foi feito se fez por meio de Cristo Jesus. Aí você pergunta, pastor, mas aonde estava Jesus na criação, se nós temos apenas falando que Deus estava no princípio, e fala ali da questão do Espírito Santo, mas aonde está Jesus? Como Deus criou todas as coisas? Lembra? E disse Deus, e as coisas vieram a existir. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E como que começa o Evangelho de João? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra dita por Deus era Cristo Jesus. Então todas as coisas foram criadas por meio dele, com um objetivo, que todas as coisas pertençam a Ele. Mas Paulo também fala da supremacia de Cristo agora na igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. O que Paulo está ensinando naquela igreja? Que Jesus, Ele é supremo também em relação à igreja. A igreja, Ele é Senhor da igreja. Mas ele também continua dizendo que Jesus tem a supremacia na reconciliação, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A supremacia de Cristo na reconciliação. Não há outra maneira, não há outro mundo que possa promover a reconciliação, porque a supremacia disso pertence a Cristo Jesus. Mas ele conclui da seguinte maneira, que também há a supremacia de Cristo sobre a nossa vida. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo conclui que ele é supremo sobre a vida de cada um de nós. Porque agora em Cristo Jesus, Ele está nos preparando para nos apresentar perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que nós aprendemos com a carta aos Colossenses? Que algumas mudanças pontuais na nossa vida. Primeira, mudança moral. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O que Paulo está ensinando naquela igreja é que a supremacia de Cristo sobre cada um de nós, sobre a igreja, sobre toda a criação, é exatamente com o propósito de mudar a nossa vida moral, mas também a nossa vida relacional. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, quando Ele é supremo sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, há uma mudança na nossa vida moral. Nós não somos mais escravos do pecado, mas também agora nós podemos nos relacionar com o nosso semelhante, porque agora nós nos revestimos com ternos afetos de misericórdia. Literalmente isso é, nós colocamos o coração nos nossos relacionamentos, nós nos envolvemos, nós entendemos a importância do outro na nossa vida, mas também é uma mudança pontual na nossa espiritualidade. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, a espiritualidade que nós tínhamos, sem rumo, sem direção, agora nós pertencemos a Cristo. E Ele habita ricamente no nosso coração, através da sua palavra, através dos seus conselhos, e aí tem incentivado a cada um de nós a aprender a louvar de todo o tempo e servi-lo com gratidão no nosso coração. Nós começamos a entender que Deus tem agido, Deus tem movido sobre a vida de cada um de nós. Mas sabe o que é interessante? Tudo isso é possível porque Paulo fala que há um novo senhorio sobre a nossa vida.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Paulo está trabalhando na carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E se nós estamos em Cristo, Ele é supremo sobre nós. Ele é Senhor da nossa vida. Mas qual é a razão que Paulo vai dizer para que assim que Ele é o Senhor da nossa vida, o que isso cabe a cada um de nós agora? Ele nos torna semeadores. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que Paulo está dizendo é: vocês estão em Cristo. E estando em Cristo Jesus, vocês são transformados, e agora tudo o que vocês disserem, tudo o que vocês fizerem, faça com uma forma apenas: fazer em nome do Senhor Jesus, e por meio dele dando graças a Deus Pai. Nós somos chamados para fazer todas as coisas por meio de Cristo Jesus, ou seja, eis que nós saímos a semear. Quando nós temos por essência sermos semeadores, e nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer por meio de Cristo Jesus, e assim dar por meio dele graças a Deus Pai, nós aprendemos que nós saímos a semear, em todo o tempo, em toda hora do meu dia, em todos os meus relacionamentos, em tudo que eu faço, eu estou saindo a semear, eu estou lançando a semente. E para que nós possamos entender o que eis que saímos a semear, primeiro testemunhando a transformação a partir do nosso oikos. Nós já vimos 2 domingos atrás o que é esse oikos. É exatamente os nossos relacionamentos mais íntimos. É o que é chamado hoje do nosso network, nas nossas redes sociais, a quem nós curtimos, seguimos. São pessoas mais próximas de nós. Pessoas que nós convivemos um tempo maior, seja a nossa casa, a nossa família, seja os parentes mais próximos, seja os nossos colegas de trabalho, de faculdade. São pessoas que nós convivemos a maior parte do nosso tempo com eles. E aí então Paulo vai trabalhar algumas realidades que nós entendemos que nós somos semeadores a partir daquilo que nós vivemos a transformação na nossa casa. Por exemplo, esposa que honra os seus maridos, esposas sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, maridos que dão estabilidade para as suas esposas, maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Relacionamento saudável entre pais e filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Trabalhadores fiéis, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Queridos, o que Paulo está nos ensinando é que nós, como semeadores, nós começamos a semear quando nós testemunhamos a transformação que Deus tem feito naquilo que nós temos, o nosso oikos, a nossa família, os nossos amigos. Quando as pessoas percebem que os nossos filhos respeitam porque nós somos os pais e somos autoridades sobre eles, eles percebem que há uma diferença entre nós. Quando eles percebem a maneira que o marido cuida, ama a sua esposa, o que dá a ela segurança, o que dá a ela estabilidade, o que dá a ela confiança, que ele está disposto a morrer por ela. Isso é a maneira que nós semeamos em meio ao mundo, onde a vida conjugal é desprezada. Quando a mulher entende a missão que o seu marido tem em cuidar da família, em fazer a família dar certo, e ela entende que a submissão não é ser inferior, mas é estar submetida também à mesma missão que o homem tem, e precisa auxiliá-lo, precisa ajudá-lo, para que a família possa dar certo. Quando nós vivemos essa realidade na nossa vida, nós temos que entender que nós estamos lançando a semente. E é por isso que eu sempre falo para vocês, convide seus amigos para ir para casa, passe mais tempo com seus amigos, para que eles possam enxergar isso em vocês, para que aquilo que acontece dentro das nossas casas, seja uma maneira de levar o Evangelho
a essas pessoas. Queridos, o que nós temos hoje é um mundo desesperado, porque as mulheres não entendem a questão de honrar os seus maridos, e cada vez mais o casamento está sendo destruído, porque elas não entenderam o papel que elas têm no lar. Da mesma forma, mulheres estão sofrendo a instabilidade, a saúde emocional está cada vez a pior, cada vez mais adoecendo, porque os homens não entendem o que é amar as suas esposas. Os pais estão perdendo os seus filhos, porque não tem um referencial de como é cuidar dos filhos, de como é tratar com eles, de como é ensiná-los sobre a verdade. Há muitos amigos, os nossos filhos, se perdendo, porque eles não entendem o que é obedecer aos pais, o que é dar a obediência, dar a submissão da vida à autoridade dos pais. E aí eles não têm esses referenciais. Mas quando nós entendemos que nós temos que sair a semear, as pessoas vão enxergar em nós essa realidade, e isso vai produzir frutos em cada uma delas. Mas eis que saímos a semear, orando pela semeadura e pelos que semeiam. Olha o que diz Paulo: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. É interessante que Paulo vem trabalhando ao longo da carta, mostrando a supremacia de Cristo, e vai chegando no final da carta, ele vai dando algumas palavras finais, alguns conselhos finais, e agora ele chama a atenção daquela igreja para uma responsabilidade em relação ao ministério dele. Ele está dizendo para eles assim: orem por mim, eu tenho uma missão na minha vida, eu preciso sair a semear, isso é o que faz parte da minha essência, por pertencer a Cristo. Mas o que eu peço a vocês é que vocês orem por mim, para que duas realidades possam acontecer, para que Deus nos abra a porta à palavra. A primeira coisa que ele está dizendo é: eu preciso da oração da igreja, para que se abra a porta, para que eu possa pregar a palavra. A segunda razão, para que eu possa manifestar como devo fazer, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha submissão a Deus, para que eu possa falar a verdade do Evangelho, para que eu saiba como eu devo fazer. Queridos, Paulo abre a mão para lançar a semente. A igreja fecha as mãos para orar. O papel de Paulo é exatamente abrir a sua vida, abrir a sua mão para lançar as sementes em todos os lugares. Enquanto ele vai lançando, abrindo as mãos e lançando a semente em todos os lugares, o que a igreja fica fazendo? Fecha as mãos e ora. E ora para que se abra a porta ao Evangelho. Nós oramos pela semeadura quando nós nos compadecemos dos não alcançados. É aquilo que Jesus fala em Mateus 9, ovelhas que não têm pastor. Queridos, você e eu só iremos orar pela semeadura e pelos que semeiam, quando nós entendemos que há neste mundo homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, pessoas que são como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadeceu delas, porque estavam exaustas e aflitas. Queridos, nós não iremos orar por semeadura e nem pelos que semeiam, enquanto nós não nos compadecermos daqueles que não são alcançados ainda pelo Evangelho. Eu preciso entender que somente o Evangelho vai restaurar vidas, somente o Evangelho vai transformar casamentos, somente o Evangelho vai resgatar os jovens, somente o Evangelho vai transformar a vida de pessoas, e somente por meio do Evangelho as pessoas vão conhecer a Deus. Mas para que eu possa aprender a orar por eles, e entender que Deus precisa abrir a porta, e eu preciso me colocar em oração, eu preciso me compadecer, mas também eu preciso me conscientizar da extensão do campo. A seara é grande. Queridos, eu não vou alcançar Araraquara sozinho, eu não vou alcançar nem sequer o Vale do Sol sozinho, eu não vou alcançar porque eu não posso estar em todos os lugares. Mas eu aprendo a orar, a pedir a Deus que levante semeadores, que levante trabalhadores, porque o campo é grande demais, é extenso demais, e eu preciso que mais pessoas estejam lançando as sementes.
Eu preciso que mais pessoas possam pegar as sementes e entender que eis que saímos a semear como essência nossa e aprender a jogar por onde vai. Seja no trabalho, seja na família, seja no momento da vida social, em todos os momentos nós temos como essência semear. E o campo é grande demais. E Deus fala, peça ao Pai para que envie trabalhadores ao campo, porque a seara é grande, mas há poucos aqueles que semeiam. Mas também nós iremos orar pela semeadura, quando compreendemos a importância da oração. Paulo diz, para que se nos abra a porta. Às vezes nós queremos que a nossa família seja alcançada, nós queremos que os nossos amigos sejam alcançados, mas nós não paramos para orar por eles. Eu lembro da crise que eu tinha em ir ao seminário, a ir para o seminário, aceitar o chamado, a vocação, é porque a minha família não era cristã ainda. Como eu iria deixar a minha família para sair de casa, ir embora para Campinas, ficar lá 15 dias, 20 dias, voltar no final de semana, trabalhar ali todo na igreja, ir embora de novo, como a minha família poderia ser salva? Queridos, até que eu entendi que Deus iria cuidar disso, que Deus iria tratar essa realidade. O meu papel era interceder por eles, era cuidar em oração para que Deus estivesse colocando pessoas ao lado delas. E assim Deus fez. Quando eu comecei para o seminário, a minha família começou a ser alcançada, porque a igreja visitava a minha casa, um amigo meu, Luiz César, o tempo todo estava com a minha mãe, e a palavra foi lançada, a semeadura foi feita, e a minha família conheceu o Evangelho. Essa é a realidade, queridos. Quando nós aprendemos a orar, por essa entendemos a importância da oração, nós pedimos, Senhor, eu não consigo mais falar com meu filho, mas eu oro, para que o Senhor coloque um semeador no caminho dele, para que ele encontre um semeador e ele pare do lado e comece a lançar a semente. Deus, eu não consigo mais orar pelo meu marido, eu não consigo mais falar para ele, mas o que eu quero orar é pelos semeadores, que o Senhor coloque ao lado do meu marido, aonde ele estiver, a minha família, os meus amigos. Senhor, eu não consigo, mas Senhor, me ensina a orar, para que os semeadores possam sair a semear e lançar a semente. Mas também, eis que saímos a semear, criando as oportunidades. Olha o que diz o apóstolo Paulo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu acho interessante essa tradução, aproveitai as oportunidades, mas é a mesma expressão que Paulo usa aos Efésios, quando ele diz, remindo o tempo, pegando o seu tempo e fazendo com que ele seja melhor aproveitado. Pode-se dizer, à luz do ensino geral no Novo Testamento, que isso é importante no trato com os incrédulos, porque o tempo da salvação está se findando, e em breve a oferta de perdão será removida. Daí a necessidade de usar cada instante com sensatez e cuidado, a fim de que os homens conheçam depressa, pela vida e pelas palavras do povo redimido, a salvação que Deus ainda oferece em Cristo Jesus. O remir o tempo, o aproveitar as oportunidades que Paulo está falando aqui, é entender que nós teremos talvez um tempo muito curto, apenas talvez uma oportunidade, e nós temos que aprender a aproveitar, para que possamos lançar as sementes, para que possamos crer que Deus pode mudar aquela vida. E aí talvez a gente diga assim, pastor, mas Jesus está demorando tanto para voltar, que eu não preciso ter pressa para falar de Jesus para as pessoas. Mas queridos, Ele está demorando voltar, mas tem muita gente indo embora rápido demais, tem muita gente deixando a gente aqui nesse mundo, partindo desse mundo, e nós esquecemos que elas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ter o coração acalentado por essa palavra, por esse amor de Deus. E aí Paulo vai dizer, aproveitai as oportunidades, aproveita o tempo que você tem com a família, aproveita o tempo que você tem com aqueles amigos, aproveita o tempo que você tem com as pessoas mais chegadas, aproveita o tempo que você tem, talvez apenas o único momento na vida de alguém, mas que você aproveite esse momento.
A igreja agora é quem abre a mão para lançar, na expectativa dos não alcançados, abraçar, fechar as mãos. Agora não é mais Paulo que lança a semente, com a expectativa que a igreja feche as mãos para orar. Mas o que Paulo agora lança para a igreja é: agora é hora de vocês abrir a mão de vocês, agora é hora de vocês lançar as sementes, com a expectativa que as pessoas irão abraçar, que as pessoas irão pegar essa semente. Saímos a semear sempre com uma palavra agradável, uma palavra seja sempre agradável. Queridos, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Cristo Jesus, nós conhecemos, temos ouvido a palavra de Deus, nós temos que aprender a falar palavras agradáveis às pessoas, palavras que motivem, palavras que incentivem, palavras que tragam ao cuidar do coração dessas pessoas. Mas parece que nós somos tão amargurados quanto elas muitas vezes, e elas não conseguem conversar com a gente porque nós não temos uma palavra amiga para falar. Como é bom ouvir pessoas dizendo assim: eu quero falar com você porque a sua palavra sempre me traz conforto, sempre me traz uma alegria, sempre me coloca paz no meu coração. Mas também Paulo diz que essa palavra tem que ser transformadora, não é uma palavra que vai apenas acalentar o coração momentaneamente, porque às vezes nós ouvimos os problemas das pessoas e nós falamos assim: vou orar por você, mas a pessoa precisa de uma palavra, de uma resposta também de oração. Jesus fala que quando nós saímos a semear, nós somos resposta de oração já. Por quê? Porque alguém orou para que os trabalhadores se levantassem. E se nós nos levantamos, nós somos resposta de oração de alguém. Então muitas vezes as pessoas elas esperam que nós vamos dar a elas uma palavra que transforme. Ensinar como cuidar do esposo, como cuidar da esposa, como educar os seus filhos e principalmente como cultivar uma espiritualidade saudável. Mas às vezes é preciso uma palavra desafiadora, porque nós aconselhamos pessoas, tem pessoas que caminham com elas há muito tempo, mas chega um momento que precisa dar uma palavra de desafio, precisa dar uma palavra que exija dela uma resposta, que exija dela uma mudança, que exija dela uma transformação, que exija dela um comprometimento com Deus. Chega uma hora que aquela pessoa que nós aconselhamos, que nós oramos por ela, pessoas que nós estamos caminhando com elas, é preciso chegar um momento no qual nós iremos falar: peraí, eu tenho feito isso e isso por você. Mas chega a hora de você deixar que a semente brote no seu coração. Chega a hora de você entender que é preciso mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar a sua história. É preciso uma palavra desafiadora, uma palavra que possa produzir um gosto diferente na vida daqueles que estão nos ouvindo, temperada com sal, e sabendo responder cada argumento que as pessoas possam levantar contra a verdade bíblica. Eis que saímos a semear, zelando por valores e práticas familiares construtivas. Quando nós cuidamos do nosso oikos, nós estamos zelando por valores e práticas familiares construtivas. Assim nós estamos semeando, mas também saímos a semear persistindo em uma vida de intercessão. Nós entendemos a importância de orar, a importância de interceder, mas também remindo o tempo, criando as oportunidades. Eu sei que nós vimos ontem um estudo lá na Central, um palestrante, e quando ele pergunta às pessoas qual é a maior dificuldade para evangelizar, e aí ele traz resposta, ele vai no Brasil todo, ele traz respostas do Brasil todo, e todas elas a mais comum: eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Por quê? Porque nós achamos que é exatamente uma atividade extracurricular. Sair da minha casa, ir até a casa de alguém, lançar a semente e voltar embora. Mas é a convivência, o dia a dia, no trabalho, aquele momento que nós temos com elas, aprender a criar essas oportunidades. Quer compartilhar o evangelho com alguém do trabalho? Espera aquele momento que ele vai no cafezinho, aquele ritual todo dia que ele faz, aproveita e vai no mesmo horário.
Talvez você pega o mesmo caminho, aproveita, oferece uma carona para ele. Talvez você tenha filhos na mesma escola, puxa a conversa a partir dos filhos, começa a observar aquilo que Deus tem mostrado, que é a proximidade que vocês têm, e comece a criar oportunidades. Talvez você queira conversar com a pessoa, mas o ambiente que vocês convivem não é suficiente, não é agradável, não é o propício para aquela conversa. O convida para tomar um café, o convida para ir na sua casa, ou se convida para ir na casa dele, ter um tempo informal. Mas entender que nós precisamos remir o nosso tempo. O que isso significa? Nós temos que ter 3 realidades no nosso estilo de vida que atrai, uma prática que conduz as pessoas e uma atitude que transforma. Se você entender essas 3 realidades e compreender que nós temos por essência sair a semear, nós teremos essa prática. Primeiro, um estilo de vida que atrai. É agir de forma missional. A atitude minha gera em alguém uma atitude em direção a Deus. Se eu quero ter um estilo de vida que atrai, eu preciso praticar o Evangelho, para as pessoas olharem para mim e perceber que alguma coisa é diferente em mim, mas entender que aquilo que eu estou fazendo é porque Cristo está em mim, e assim elas vão querer desejar o mesmo Cristo. Mas também agir de forma intencional. Vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus nos céus. Agir de forma intencional é exatamente agir de uma forma que você possa atrair a atenção da pessoa, possa chamar a atenção dela para você, e ela queira olhar para você de uma forma diferente. Entender que você está fazendo algo bom, algo diferente que qualquer outra pessoa faria. Aí você vai dizer assim: pastor, mas isso aí não é ser legalista, não é querer aparecer para as pessoas. Não. Jesus agiu de forma intencional com a mulher samaritana, agiu de forma intencional com Natanael, agiu de forma intencional até com seus perseguidores, o tempo todo agiu de forma intencional, e o mundo age de forma intencional com as nossas casas. Só para você entender, estava um debate na Câmara Municipal sobre a escola sem partido, ia ter um debate na prefeitura, aonde ia ser votado se permitiria ou não os professores catequizar os nossos filhos, para expressar suas visões ideológicas, seja qual for a área. Ali estava tentando o tempo todo defender a ideologia de gênero, tudo aquilo que a sociedade quer fazer. Quando aqueles defensores que não queriam aprovar essa lei, eles foram proibidos de entrar. E aí a desculpa foi: eles queriam cortar a fila. E por consequência disso, não conseguiram entrar, o debate não aconteceu. Queridos, o mundo age de forma intencional o tempo todo. Não pense que o mundo está querendo tirar seus filhos de você, e assim não está agindo de forma clara. Ele vem exatamente com a proposta certa para destruir a nossa família. E nós temos que aprender a agir de forma intencional, a aproximar das pessoas com o objetivo de falar do Evangelho para elas. Mas eis que saímos a semear com uma prática que conduz um ministério da igreja. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real. Semear é o ministério que a igreja faz. Não tem como tentar fazer que outras pessoas possam fazer o melhor que elas queiram fazer, mas cabe apenas à igreja semear. E é um dever de todo cristão. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Nós temos que entender que essa prática que conduz é porque nós fomos vocacionados para isso. E para que o mundo possa viver de forma piedosa, viver de forma tranquila, cheia de paz e piedade e respeito, cabe à igreja assumir o seu papel, assumir aquilo que cabe a cada um de nós, a nossa prática, conduzir as pessoas. Esses dias teve uma conversa interessante na frente da escola, fui levar a Rebeca, e agora em frente ali a Praça Pedro de Toledo, virou área azul também. Então agora se paga para você estacionar ali. E aí, vira aquele
Aquela discussão na porta da escola, porque é um roubo, porque não tem condições, porque 5 minutinhos deixar meu filho aqui, não sei o quê. E aí uma mãe teve a grande ideia de olhar para mim e falar assim: você não acha isso também? Eu falei: mãe, eu vinha trazer minha filha para a escola, eu tinha que deixar o carro longe, porque eu não tinha lugar para estacionar. O pessoal que trabalha no comércio deixava o carro o dia inteiro estacionado aqui, e eu não tinha onde estacionar o meu carro nem por 5 minutos para deixar minha filha. E aí o que acontecia? Todo mundo estacionava no meio da rua, você não conseguia passar, e quando você atravessar era com o risco do seu filho ser atropelado. E aí então é complicado, mas a gente pode, agora entra, um dia ou outro você vai ter a sorte de encontrar a moça aqui e vai ter que pagar uma moedinha. Mas até agora ninguém fez isso, eles não estão vindo nesse horário. Queridos, a conversa mudou. Começaram a olhar de uma forma diferente. Eu não vou deixar o carro a tarde toda ali ter que pagar. Eu vou deixar 5 minutos. Deixei minha filha e volto para o carro e vou embora. É entender que nós precisamos olhar naquilo que está virando. Gente, é impressionante as redes sociais. Eu ia fazer um teste, mas eu me arrependi e não fiz. Ia colocar assim: igreja ou lugar difícil. Ia ver, marcar 10 minutos. E ver quantos comentários eu receberia dessa frase. E depois eu ia tirar, ia colocar assim: a igreja é uma bênção. Eu ia ver quantas pessoas iriam, como não curtir, comentar embaixo. É impressionante como o mundo, qualquer frase colocada, as pessoas vêm e jogam as piores coisas na internet. Nós precisamos aprender a transmitir um mundo de piedade, um mundo de respeito, um mundo de paz. E por fim, eis que saímos a semear uma atitude que transforma, atitude firmada em uma necessidade, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É uma atitude semear, uma atitude que transforma, porque é firmada numa necessidade. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Ninguém vai crer em Deus se não ouvir o Evangelho. E é firmada numa certeza. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É uma atitude que transforma, firmada na necessidade. Todo mundo precisa ouvir o Evangelho. E firmada numa certeza: esta palavra pregada não voltará vazia, mas há de produzir o fruto, há de produzir a fé, há de produzir a transformação na vida daqueles que estão nos ouvindo. Eis que os semeadores saíram a semear. Essa é a intenção dessa série. Não é apenas ouvir mais uma vez o Evangelho, não é apenas participar de mais uma programação da igreja, mas exatamente entender que eis que os semeadores, quem são os semeadores? Aqueles que estão em Cristo têm por essência serem semeadores. Qual é o dever nosso? Saíram a semear. Todos nós precisamos sair a semear. E para isso nós temos que aprender a importância de andar com Cristo Jesus e desejar ardentemente que os nossos amigos e familiares, pessoas que nós iremos encontrar um dia, um segundo sequer da vida, mas que essas pessoas possam seguir os seus caminhos com a mesma alegria que nós temos seguido o nosso caminho. Eu quero pedir mais uma vez a você que você feche seus olhos, para que nós possamos ter um tempo de oração, pedindo a esse Deus que venha nos abençoar com a sua palavra, nos abençoar, produzindo frutos em cada um de nós. Fale com Deus, fale com Ele, coloque pessoas que você quer que sejam alcançadas, famílias, seus amigos, e ore para que Deus levante semeadores, e ore por aqueles que semeiam, na certeza que pode usar a vida de pessoas para alcançar aqueles que você tem orado, mas também que você seja uma resposta de oração de outras pessoas para lançar sementes na vida daqueles que eles têm a expectativa de serem transformados.
Pai, nós temos por essência sermos semeadores. O Senhor nos vocacionou a isso, Pai. O Senhor nos chamou para isso. Nós pertencemos ao Senhor, é o maior privilégio que qualquer ser humano pode desfrutar na vida. É estar no Senhor por meio de Cristo Jesus, ó Pai. Mas sabemos que esse privilégio nos traz essa responsabilidade de sermos semeadores. E nós queremos aprender a sair e a semear, ó Deus, através da nossa prática, seja em palavras, seja em ações, que possamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele sempre graças ao Senhor, que é o nosso Deus e Pai. Nos ensina, Deus, a viver essa realidade na nossa casa, na nossa família, entre os nossos amigos, ó Deus, e assim com aquelas pessoas que teremos apenas uma oportunidade de estar com elas, ó Pai, mas que possamos entender a importância disso, de saber que nós seremos instrumentos do Senhor, resposta de oração de tantas outras pessoas, para mudar a história, não momentânea, mas a eternidade de pessoas, ó Deus. Tira de nós o medo, a vergonha, a insegurança, e nos dá certeza, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que ensinemos a elas, ó Pai. Talvez seja apenas um convite para vir à igreja, apenas uma oração no trabalho, mas que sejamos, ó Deus, semeadores, o tempo todo, para a Tua honra e glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.